estamos no desse livro? Quantos encontros? Hoje, dia 11 de outubro, estamos no quinto encontro do livro Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade, do Daniel Burkhardt. Muito bem. Vamos iniciar da página 25 no último parágrafo, mas antes eu vou ler um verso para a gente trazer. Então, um verso do Novalis que fala: só pelas necessidades é que somos limitados ou limitáveis. Precisamos estabelecer como não existente, como absolutamente inexistente para nós, uma necessidade inferior. E tudo aquilo ao qual não queremos permitir influência alguma sobre nós. Com isto, eliminamos qualquer comunhão com ela. Vou ler de novo. Só pelas necessidades é que somos limitados ou limitáveis. Precisamos estabelecer como não existente, como absolutamente inexistente para nós, uma necessidade inferior. E tudo aquilo ao qual não queremos permitir influência alguma sobre nós. Com isto, eliminamos qualquer comunhão com ela. Muito bem, a gente não definiu antes de eu começar a gravar quem gostaria de ler. Então, agora, enquanto a gente está gravando, eu vou perguntar, que já era para ter feito isso. Mas tudo bem, eu vou pôr na conta da viagem isso, tá? Alguém gostaria de ler? Já vi a Nina se mobilizando, hein, Nina? Eu estava procurando a Cíntia, a turminha, mas não achei. Posso ler. Muito Minha bem. voz tem um pouco Então, de voz de velho, mas tudo bem. isso é a voz da experiência, como diz. Então, Isso. vamos lá. Página 25, último parágrafo. Nas próximas páginas, tentamos mostrar, por meio das bolinhas presentes no lado esquerdo, que a nossa consciência passou a abranger gradativamente as forças do pensar na alma da sensação, as forças do sentir na alma da razão e as forças da índole e as forças do corpo físico na alma da consciência. Eu não sei, ele está dizendo sobre umas bolinhas, uma É figura, mais para frente na página 27. na Vai página ter 27. isso. Acho que seria bom você colocar assim para o povo que não está E com o livro ver, né? Também será possível observar como alguns aspectos de nosso ser evoluem de uma época para outra. Quando esse processo chegar à emancipação do pensar, do sentir e do querer, por meio do domínio das forças ligadas ao corpo, o eu soberano escreverá a sintonia de nossa vida tocada por essas três cordas da alma. A qualidade do som dependerá da qualidade com a qual o instrumento das três almas tiver sido elaborado. Ao conquistar a liberdade, devemos decidir se queremos orientar a nossa vida com base nos paradigmas unilaterais materialistas ou os paradigmas de uma visão mais abrangente, a qual engloba o lado material e o lado espiritual da nossa existência.
Trata-se da chamada separação dos espíritos, um fenômeno central no processo do desenvolvimento da alma da consciência. A separação dos espíritos também é descrita na Bíblia, no Apocalipse de João, São João. A coluna A, na coluna A, iremos encontrar alguns paradigmas que orientam a visão materialista. Na coluna B, as consequências que esses paradigmas provocam na sociedade e que podem ser observados diariamente. Na coluna C, estão enumerados alguns desafios da alma da consciência, como acabamos de fazer, os quais têm o objetivo de atuar como força sanativa. Ele já está falando, então, desse gráfico na página 28, a coluna A, B e C, tá? Que ainda a gente vai olhar. Além disso, os seguintes anexos nos dão uma compreensão mais profunda das características de cada fase de desenvolvimento da alma. Anexo 6, a missão da ira para o desenvolvimento da alma da sensação. Depois tem o anexo 7, a missão da verdade para a alma, para o desenvolvimento da alma da razão ou da índole. Anexo 8, a missão da reverência para o desenvolvimento da alma da consciência. Vamos ver a figura, depois a gente vai para os anexos, Isso. né? Então, a figura, se todos têm um livros, é essa aqui, que ele vai falando o desenvolvimento da nova consciência no contexto global. Ele fala das bolinhas, tá? Que são essas lá inicialmente. Então, se referindo à cabeça, aí depois pensar, pensar e sentir, depois pensar, sentir e querer. Ele vai trazer ainda essa explicação. Então, o desenvolvimento da nova consciência no contexto global. Então, aqui tem uma bolinha azul, escura, preta, e duas brancas, né? Então, a alma da sensação. A alma da sensação de 2907 antes de Cristo a 747 antes de Cristo. A autoconsciência abrange a cabeça, ocorre a emancipação do pensar, o eu, recém-emancipado, ainda é frágil. O mundo do pai, ele aponta sentidos. Forças do corpo astral, lida-se com emoções e cobiças consciente, mas negado. Figura do centauro, a missão da ira, ver anexo 6. Vamos ver agora o anexo 6 Não, ou a gente vai ver vamos. mais para o final do gráfico, como ele disse. E aí a gente passa para a coluna seguinte, a coluna B, que está trazendo as consequências que esses paradigmas provocam na sociedade. Então, alma da razão e da índole, de 747 a.C. a 1413 depois de Cristo. A autoconsciência abrange o tórax. Ocorre a emancipação do sentir. O eu já atinge certa maturidade. Mundo do filho, forças do corpo etérico. Lida-se com impulsos
com o subconsciente e tem a figura do cavaleiro, a missão da verdade, ver anexo 7, e o mistério do Gólgota. Isto vem nesse período, né? E aí nós passamos para a coluna C, que são os desafios da alma da consciência. Alma da consciência, de 1413 depois de Cristo a 3573 depois de Cristo. A autoconsciência abrange o metabolismo e os membros. Ocorre a emancipação do querer, o mundo do Espírito Santo, forças do corpo etérico, lida-se com instintos, com o subconsciente, figura do peregrino, a missão de reverência, ver anexo B, na anexo 8, alcançamos a liberdade, Cristo no mundo etérico. Então, só aqui, retomando um pouquinho, quando ele fala que o nosso ser evolui de uma época para outra, aqui ele está contextualizando elas, né, dentro de uma época. O que aconteceu nessa época de 2907 a 747 a.C., que foi nessa época em que o ser humano estava desenvolvendo a alma da sensação, na época em que estava, né? Então, isso acontecia através da cabeça, né, dessa emancipação do pensar, mas o eu aqui ainda era muito frágil nessa época. Né? Então, ele vai falando do que, contextualizando isso. A gente vai ver depois a missão da ira e o que tem a ver a missão da ira nesse momento da alma da consciência e para a individualidade e para a humanidade como um todo. Porque também nós passamos, enquanto biografia, por todos esses aspectos, né? A alma da sensação, dos 21 aos 28 anos, a alma da razão e da índole, dos 28 aos 35 anos, e a alma da consciência, dos 35 aos 42 anos. A gente, enquanto biografia, a gente também repassa esses períodos em que a humanidade passou. Então, de 747 a 1413. Então, o que estava acontecendo? Ele fala aqui da figura do centauro na alma da sensação, e na biografia ele também trata isso, retrata a figura do centauro, aquele ser metade humano e metade animal, para mostrar que o ser humano ainda não domina os seus instintos, né, ainda não está dominado, então ele está só trabalhado até a metade, então ele precisa ainda trabalhar em si. No outro, ele fala como ponto central, né, dessa da alma, da razão e da índole, o mistério do Gólgota. Então, foi o ponto central dessa para a humanidade tá trabalhando esse sentir, por isso ele fala do mundo do filho, né? E a autoconsciência chegando, que antes era só até a cabeça, agora chegando engloba a cabeça e o tórax, né? E as pessoas passam a lidar com esses impulsos que ainda estão no nível subconsciente, e a gente vai ver mais tarde. A alma da consciência, que a gente está ainda e que vai durar até 3573, onde vamos abranger esses três níveis do pensar, do sentir e do querer. Então, a figura do peregrino, o peregrino é aquele que busca, né? Que caminha, que vai para uma busca. E aí aqui ele fala dessa ideal da liberdade que se alcança.
Então, se a gente olhar na biografia também, dos 35 aos 42, como é que quem já passou, quem ainda está vivendo esse período, como é que é, né, para si, como foi para sua biografia vivenciar essa autoconsciência que vai chegar agora até o metabolismo que antes era muito no inconsciente e agora vai estar vindo, vem para tona. Então, ele contextualiza isso na época cultural, mas a gente pode observar isso na biografia. E aí sim, agora ele vai trazer para as colunas, né? Coluna A, B e C, quando ele se refere lá, os paradigmas da visão materialista, depois as consequências e, por fim, os desafios. Ele mostra esse segundo gráfico. Vamos ver o gráfico antes dos Sim, anexos. sim. Vamos, a gente vai terminar a página até a página 29, aí a gente vai entrar nos anexos. Certo. Então, o primeiro bloquinho. A ira deve ser vencida na alma da sensação. A verdade deve permear a alma da razão e da índole. A reverência jorra de dentro do próprio eu, que sente a vontade de se ligar com o desconhecido. E aí a gente entra num quadradinho que está escrito terceiro milênio, que está alcançada a liberdade, tem seu início a separação dos espíritos. É o limiar 1848. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Que sentido tem tem a existência? Aí tem uma visão exclusivamente material, de um lado, e uma visão abrangente, espiritual e material do outro. Paradigma materialista. Efeitos do paradigma materialista. E aí, para se buscar essa visão abrangente, a gente procura terapia. A terapia está indo para trabalhar esses paradigmas, né? A flechinha para cá, materialista, e a terapia do outro lado. Então, agora a gente vai ler a primeira coluna. Deus não existe. Aí tem a fé na ciência, na segunda coluna. E na terceira coluna, es Deo nascimur. In Christo morimus, per Spiritus Sanctum revivissimus. A gente vai ver a primeira coluna. A natureza é um acaso. Aí, na seguinte fase, depredação da natureza. E na terceira coluna, a gente tem reencarnação. Isso mostra como que a nossa alma vai passando essas questões por cada fase da alma, alma da sensação, alma do intelecto, alma da consciência. O homem é um animal racional, isso na sensação, pois razão, luta pela sobrevivência, egoísmo. E depois vem, na alma da consciência, processos de desenvolvimento. Nina, tem uma anterior à A existência acaba existência. com a morte, verdade, pulei. Então, a gente tem na coluna a existência acaba com a morte. Na coluna B, depois de mim, o dilúvio. Na coluna C, leis do karma.
E aí que vem o homem é um animal racional. Na coluna B tem luta pela sobrevivência, o egoísmo se acentuando. E na coluna C, processos de desenvolvimento. E, finalmente, na coluna A, inteligência artificial. Na B, a existência não tem sentido. E a inteligência espiritual. Eu vou colocar agora, ler a coluna que fala a causa, né? Uhum. A causa, que é a coluna A. Deus não existe, a natureza é um acaso, a existência acaba com a morte, o homem é um animal racional e a inteligência artificial. Essa aqui é a causa. O E a efeito, causa desse paradigma materialista, né? o É quando paradigma se está materialista. no paradigma materialista. A causa do paradigma materialista. Depois tem os efeitos do paradigma materialista, né? Então, fé na ciência, depredação da natureza, depois de mim o dilúvio, luta pela sobrevivência, egoísmo, existência, a existência não tem sentido. Esse foi o efeito. Depois tem a terapia, que é o remédio, né? Que está na coluna C. Uhum. Es del nascimus. In Cristo morimus, per Spiritum Santum revivissimos. Reencarnação, leis do karma, processos de desenvolvimento, inteligência espiritual. Na coluna A estão as ideias, como elas são definidas ainda hoje por muitos cientistas. Na coluna B, apresenta os problemas causados pelas ideias unilaterais materialistas na convivência humana. Por sua vez, a coluna C demonstra o possível efeito sanativo de uma visão espiritual abrangente, que inclui o lado material, pode ter sobre os problemas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Que sentido tem? A resposta a essas quatro perguntas cardeais não dependem apenas a nossa vida e o nosso destino individual, mas dependem também toda a nossa convivência e a relação que criamos com o nosso planeta, com o nosso cosmos. A resposta a essas quatro perguntas depende o destino da humanidade. A fim de conhecer a existência de cada fase do desenvolvimento da alma humana, ver nos anexos as seguintes palestras de Rudolf Steiner. Anexo A, né? Anexo 6, sobre a alma da sensação. A missão da ira. Anexo 7, sobre a alma da razão e da índole. A missão da verdade. E no anexo 8, sobre a alma da consciência, a missão da reverência. E aí a gente vai para a página 125 Isso. para encontrar o anexo 6. Antes disso, vamos ver se tem alguma questão, o que que vocês viram a partir dessa leitura que a Nina fez, se tem alguma questão, algum ponto. Tá bem explicativo aqui, bem legal ele tem esse poder de síntese muito boa, né? De trazer visualmente. Então, tem alguma questão que suscita em vocês a partir disso?
Me pareceu bastante impactante ver que não é uma questão individual, né? É uma questão da humanidade. A gente só tem controle sobre sobre a nossa pessoa, nosso pensar, mas quanto à responsabilidade do nosso pensar, da nossa atitude, pode reverberar e pode fazer alguma diferença. Mas é bem impactante a gente saber que nós não temos controle, né? Uhum. A gente está dentro de uma interdependência real, verdadeira. Nós estamos dentro de uma época cultural, enquanto humanidade, que está vivenciando um tema, né, que é a alma da consciência. E com isso, enquanto humanidade, o que a humanidade precisa e que tem chão. Nós estamos em 2025 e a alma da consciência vai até 3573. Olha só. É, mas quantas vezes a gente vai reencarnar nesse período? Pois é. Então, ainda tem chão aí para a humanidade como um todo estar trabalhando. Mas enquanto individualidade, nós temos uma responsabilidade, né? Para ajudar nesse desenvolvimento. E aí entra esse papel da antroposofia, como trazendo, né, esclarecendo isso e mostrando um pouco um caminho enquanto individualidade, né? Porque ele traz o cenário da humanidade e começa a falar, então, e você? Como que você pode fazer isso, né? Aí ele traz a missão, né? A missão da ira para vencer a alma da sensação. A visão da verdade é, que precisa permear essa alma da razão e da índole e essa reverência que vai ser a partir do eu que vai se ligar, né, com a vontade de se ligar com o desconhecido. Então, ele já traz aqui, né, um caminho também de como que, enquanto individualidade e enquanto humanidade, podemos passar para o anexo, página 125. Metamorfoses da vida anímica. GA 59, Berlim, 21 de outubro de 1909. A missão da ira. Texto integral. Tradução de Jonas Bach. Quando nos aprofundamos na alma humana, a partir do ponto de vista no qual a vida anímica deve ser considerada, o velho ditado do sábio grego Heráclito pode vir de novo à mente. Nunca encontrarás as fronteiras da alma por qualquer caminho que busques, de tão abrangente que é a natureza da alma. Devemos falar da vida anímica aqui, não no sentido como acontece atualmente com frequência, do ponto de vista da teoria da alma comum ou da psicologia, mas da perspectiva da ciência do espírito. A ciência do espírito estabelece com segurança que há um mundo espiritual por trás de tudo o que os sentidos externos fornecem e de tudo o que é dado ao intelecto. Ela considera o âmbito espiritual real e efetivo como fonte e fundamento primordial da existência externa. E o ser humano como capaz também de realmente pesquisar esse mundo espiritual.
Já foi citado nesse ciclo de palestras de que modo essa ciência do espírito, ou antroposofia, se diferencia de alguns pontos de vista da atualidade. E devemos nos lembrar, brevemente, dessas diferenças. Na vida comum e na ciência comum, fala-se habitualmente que o conhecimento humano tem este ou aquele limite, que não podemos conhecer isto ou aquilo, porque estamos presos dentro da fronteira do conhecimento. Uma pessoa dirá, talvez, se não quiser recusar completamente um mundo suprassensível e espiritual, deixemos esse mundo espiritual de lado, pois o ser humano, porque assim é a sua natureza, só pode penetrar no mundo físico e ter, no máximo, algumas noções, conforme seu intelecto, sobre o que há por trás desse mundo físico, segundo hipóteses. Uma outra pessoa dirá, talvez, ampliando ainda essa visão, que o mundo suprassensível não tem nada a ver conosco. A ciência do espírito não sustenta isso e diz que a substância do mundo é infinita, que o conhecimento humano depende de órgãos de percepção para isso. O ser humano nunca saberia se há um mundo colorido e preenchido de luz se não tivesse olhos. Nem saberia que há um mundo permeado de sons se não tivesse ouvidos. Com cada novo órgão, com cada possibilidade de uma nova percepção, abre-se um novo lado, um novo âmbito do mundo. E assim, a ciência do espírito sustenta que as fronteiras do conhecimento humano podem ser temporárias, que elas podem ser ampliadas e que existem capacidades escondidas em nossa alma que podemos recuperar. Assim como a luz e cores surgem da escuridão para o cego de nascimento que foi operado, assim também, a partir do mundo que era antes, conforme os sentidos externos transmitiam, surgem para quem despertou em si as capacidades anímico-espirituais escondidas, um mundo espiritual que está sempre em torno de nós e que, sem os órgãos espirituais, não podemos conhecer. A ciência do espírito, ou antroposofia, não diz que aqui ou lá existem fronteiras, mas pergunta: como precisamos reestruturar a nós mesmos a fim de penetrar cada vez mais profundamente nesse mundo, a fim de ter vivências mais abrangentes? E a ciência do espírito deve sempre chamar a atenção para o grande evento, por meio do qual o ser humano se torna um pesquisador do espírito e passa a ver dentro do mundo espiritual. Assim como o pesquisador, por âmbito físico, olha para dentro do mundo físico com o microscópio. Com certeza, em relação ao mundo espiritual, valem as palavras de Goethe. Misteriosamente, na luz do dia, o véu da natureza não pode ser retirado.
E o que ela não quer ao teu espírito revelar, tu não podes com ferramentas lhe arrancar. Eu vou ler de novo a poesia. Misteriosamente, na luz do dia, o véu da natureza não pode ser retirado. E o que ela não quer ao teu espírito revelar, tu não podes com ferramentas lhe arrancar. O pesquisador do espírito não possui um instrumento externo constituído de lentes ou outros componentes. Ele mesmo deve transformar sua alma em um instrumento. Então, vivência em um nível superior àquele poderoso momento de despertamento de sua alma, pois pode ver dentro de um mundo espiritual, como o cego operado pode ver dentro de um mundo que antes não percebia. Foi enfatizado muitas vezes nas palestras anteriores que nem todo mundo precisa se tornar um pesquisador do espírito para reconhecer hoje o que a pessoa desperta tem para comunicar. O senso imparcial da verdade e a lógica comum são suficientes para as pessoas compreenderem os conhecimentos da ciência do espírito. A pesquisa solicita ao olho aberto do clarividente o reconhecimento dos relatos, solicita o senso saudável da verdade e a sensatez natural, imparcial, por meio de um sentimento que não se perturba com preconceitos. Portanto, o essencial é que compreendamos a teoria e a observação da alma no sentido dessa pesquisa do espírito. Quando falarmos nas próximas palestras sobre as características anímicas que interessam às pessoas, sim, como só pode pesquisar o hidrogênio, o oxigênio e outros elementos químicos, quem adquiriu capacidade para isso, do mesmo modo, só pode ver o que a vida anímica é quem teve os olhos do espírito abertos. Para pesquisar a alma, devemos ser capazes, por assim dizer, de fazer observações na substância anímica. Por isso, não devemos ver, de fato, a alma como algo indeterminado, nebuloso, ou no qual se agitam sentimentos, pensamentos e impulsos da vontade. Mas devemos nos familiarizar mais uma vez hoje, em um esboço, com o que foi dito nas palestras anteriores sobre o mesmo tema. Nós consideramos o homem um ser muito complexo que a ciência comum o considera. Nós consideramos o homem um ser muito mais complexo do que a ciência comum o considera. Aquilo que a observação física externa conhece do homem é, para a ciência do espírito, apenas uma parte da entidade humana. O corpo físico externo que o homem tem em comum com todo o reino mineral do nosso ambiente. Dentro dele, dominam as mesmas leis, atuam as mesmas substâncias do mundo físico mineral externo. Mas, além disso,
reconhecemos na ciência do espírito o segundo membro da entidade humana, não somente por meio de uma conclusão lógica, mas por observações que denominamos corpo etérico ou corpo vital. Faremos apenas uma breve referência a esse membro da natureza humana, pois nossa tarefa hoje é outra e deve se basear no conhecimento a respeito dele. O ser humano não possui um corpo etérico ou um corpo vital em comum com o reino mineral e físico em seu ambiente, mas possui o corpo etérico em comum com tudo o que vive. Como eu disse, quem se tornou um pesquisador do espírito, quem tornou a alma um instrumento que pode ver nos mundos espirituais, conhece esse corpo etérico ou vital a partir da observação direta. Porém, o senso imparcial da verdade pode reconhecer também esse corpo etérico ou vital quando ele não está obscurecido pelos preconceitos atuais. As mesmas leis físicas e químicas do mundo externo, físico-mineral, atuam no corpo físico. Quando essas leis físicas se manifestam? Elas se manifestam no corpo sem vida, quando uma pessoa atravessou o portal da morte. Vemos o que são essas leis no corpo físico. São as leis que decompõem o corpo, que dominam o corpo de uma maneira bem diferente do que entre o nascimento e a morte. As mesmas leis estão sempre presentes no mundo físico, mas ele não se submete a elas entre o nascimento e a morte, porque existe um lutador contra a desintegração do corpo físico, o corpo etérico ou vital. Nina, eu acho que a gente fica aqui, porque É, o outro é. parágrafo é muito extenso, tá? Uhum. Para a gente ler. Como chega para vocês, onde ele começa a falar dessa metamorfose? Ele aqui ele vai contextualizando um pouco até do que ele já trouxe da alma da consciência, que a gente só pode reconhecer esse espiritual se a gente tiver órgãos de percepção para isso, que senão a gente não consegue reconhecer. E é onde ele começa a linkar que esse órgão de percepção na alma da sensação começou na cabeça, né, ampliando, e aí a partir disso foi que a humanidade começou a olhar, né, e ampliar esse conhecimento, né, essa autoconsciência e também de si. Então, ele vai contextualizando isso, que nós não somos apenas seres humanos físicos, né, mas que também somos seres humanos espirituais. E que a gente, para isso, aí ele vai falar dos quatro corpos aí, né? Começou agora corpo físico e etérico, e depois os outros corpos. Eu tive então em Portugal e fui numa cidade chamada Évora e lá tinha uma capela cheia de ossos, né? Era uma capela que as paredes dela toda eram de ossos e crânios humanos.
E na entrada da capela, né, no pórtico assim dela, estava escrito assim: nos ossos que aqui, nós que aqui estamos, né, os ossos, né, nos ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. E aí aquilo choca um pouco. Você entra, a capela é a parede inteira revestida de ossos. E aí ele vai lembrando um pouco desse lugar, dessa, desse corpo físico. Qual é o lugar desse corpo físico? Não importa se você foi um rei, uma rainha, quem foi você enquanto ser humano, o seu corpo físico vai findar a partir da morte. E aí, assim, o que anima esse corpo físico é um outro, que não deixa que ele, que luta contra a destruição dele, é esse corpo etérico, né, que dá vida. E aí ele começa aqui já a falar do que a ciência muitas vezes pode não reconhecer. Então, aí vem o corpo físico, o etérico, o astral e, por fim, o eu. E em todos, em outros locais que eu passei, também tinha túmulos de pessoas que foram grandes, né, da história, e ele fala que jaz o corpo desta pessoa, mas a alma dela não vive aqui. Então, de um outro forma, né, já se fala sobre isso, mas aqui ele vai trazer como é que foi desenvolvido esses órgãos de percepção para que a gente possa reconhecer, além do físico e material, essa vida espiritual que nós, como seres humanos, temos. Que mais? Algo chama a atenção? Nós temos ainda 5 minutos. O que que chama? O que que vocês, o que que tocou em vocês nessa leitura? Ele explica de uma forma que fica muito claro, né? O que a diferença entre um corpo que tem vida, sem o corpo etérico, e muita gente fala, ah, morreu, acabou. Isso, essa é a visão materialista. A visão materialista, morreu, acabou. Mas acabou o quê? Acabou, se desfez aquele corpo que era feito de terra e foi para a terra, era feito de comida e foi para a terra, né? Essa parte acabou. E, e fica muito claro, não sei, a forma como ele foi explicando, né? E ele vai falando aqui também que assim do contraste, né? Que um cego dele só vai poder ver que ele vivencia a escuridão. E se ele, por exemplo, passa por uma cirurgia, depois ele pode reconhecer a luz, né? Assim, e que o ser humano, quando desenvolve esses órgãos de percepção, também vai poder olhar e reconhecer o espiritual. A, a, a Lúcia Helena Galvão, ela fala, a consciência ela é feita de contrastes, né? Ela está nesse contraste. Então, eu só posso conhecer, né, outro aspecto em função desse contraste. Então, eu consigo ver as cores porque tem o contraste, o escuro, a luz, né? A escuridão e a luz. Então, é um contraste. E aí isso traz a consciência. Ele aqui ele começa a falar disso. Esses órgãos de percepção, eles vão nascer, né? A partir disso, e nesse contraste, a gente vai começar a perceber o espiritual. E esse questionamento muitas vezes fala assim, ah, mas como o Steiner sabe disso, né? Ele tem uma frase, nunca fale dos limites do conhecimento humano.
fale apenas dos limites do seu Seu conhecimento, conhecimento. né? Porque fala assim, ah, se eu não vejo, como é que ele vê, né? Uhum. Não tem os Bom, órgãos para ver. ele tinha todos os órgãos de percepção abertos. O que a gente vai levar milênios para isso, ele já estava aí, para nos propiciar esse. Eu acho interessante que quando a gente trabalha na terapia artística, a argila é trabalho corpo-etérico. Então, quando você e a pintura é trabalho corpo astral. E quando você trabalha com argila, se você for fazer ou um tronco, ou não fala, mas você observa como que você pode ir trabalhando numa coisa sistêmica, né? Você, por exemplo, eu observei com o tempo que vou dar um exemplo. Uma pessoa, quando ela faz uma reeducação alimentar, isso aqui é observação minha, tá? E aí ela faz no início um tronco de argila. E é interessante que à medida que ela vai fazendo essa reeducação alimentar e organizando o seu corpo físico, ela vai fazendo a cada semana um outro tronco. E é incrível como que quanto mais ela vai chegando, não estou falando de dieta, de emagrecimento, nem nada disso, não, estou falando de uma reeducação. À medida que ela vai se organizando, o tronco vai modificando. Então, assim, eu lembro a Gabriela Seltz, que para mim, assim, já se foi, né, era uma terapeuta, ela falava assim, como que esse trabalho com argila, em quem precisa de trabalhar o corpo etérico, como que ele faz essa modificação no corpo. Uhum. Então, esse outro olhar, né, que você vai abrindo essa capacidade de ver, mas ao fazer, no trazer no mundo físico, ele está ali. Então, Isso, assim, é muito bonito ver esse trabalho. Então, assim, para todos nós que isso. quisermos trabalhar um corpo etérico, trabalha com argila e você vai fazendo essa, mesmo que seja, quer dizer, a esfera, mesmo que seja a esfera é muito difícil de fazer, a esfera realmente. Mas, assim, como que você faz essa junção e você vai trabalhando internamente, você começa a levantar um corpo, que é o que eu acho muito bonito quando você vê uma escultura e que você vê a escultura estética, quando você não abriu internamente aquilo, e quando você vê, às vezes a escultura nem tem forma, mas o corpo etérico está presente, então você vê aquela linha que passa na escultura. É muito bonito essa capacidade de você ir abrindo e você observando esse processo, que é a argila que trabalha o corpo etérico. E como ele vai moldando, né, o físico, porque quando Como eu ele vai moldando. trabalho, né, o etérico, eu também modifico o físico, é o que você está E trazendo, não né? adianta você Isso, tentar fazer, eu quero fazer, né? Eu vi, né, em trabalhos, eu vi assim, eu quero fazer uma árvore, um tronco. Se aqui dentro o etérico não estiver organizado, desaba. É muito, muito forte. é É muito forte. uma boa observação essa, muito, muito bom. Mais alguém? Então a gente pode ir finalizando. Eliane, quer falar alguma coisa? Tudo bem. Ele vai trazer com muita clareza, né, a alma da consciência, como é que ela vai atuando, né, no corpo, mas para isso ele vai construindo primeiro a base, né, que é o que, enquanto biografia, ser humano, a gente vai ter essa base que é do corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu, no nosso desenvolvimento, 0 a 7 anos, no nascimento, aí 7 a 14, 14 a 21. Tem essa construção, nasce nesse nascimento do eu. E ele vai falar nesse processo, né, de outra, como é, né, a natureza, como a antroposofia vê esse ser humano.
né? Com esses quatro corpos, e a partir daí, aí o trabalho do eu nas almas. Que aí é que começa, né, esse trabalho, a alma da sensação, da razão e da índole e da consciência. Esse já é o trabalho do eu, mas antes disso tem essa base, que é essa estruturação, corpo físico, corpo etérico, corpo astral. Muito bem, então ficamos por aqui.